Sonhos proféticos. A Bíblia nos relata casos em que Deus falou com o homem através dos sonhos. No livro de Joel diz que nos últimos dias Deus daria sonhos aos jovens. Despertaria, derramaria o seu espírito e daria sonhos. O que são esses sonhos? Esses sonhos, na verdade, são revelações da parte de Deus. Existe o sonho psicológico, existe o sonho a qual tem influência do diabo e existe o sonho que vem da parte de Deus, ou seja, Deus abre a visão espiritual da pessoa e revela a ela acontecimentos do presente ou do futuro, ou até mesmo do passado. Na Bíblia vemos que José e Daniel, Deus deu o dom de interpretação de sonhos. No caso de José previu acontecimentos não só dele, da família dele, mas um acontecimento daquela região, que haveria de vir uma fome. E podemos perceber que esses sonhos proféticos, Deus não dá apenas aos servos dele, Deus também dá a ímpios. Claro, tudo com um propósito. Deus deu o sonho a Faraó de 7 vacas magras e 7 vacas gordas, ou seja, era uma simbologia de que haveriam 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Então Deus despertou aquele Faraó para falar com ele através do sonho, assim como foi com Nabucodonosor. Deus deu sonho a Nabucodonosor. Deus, através do dom de interpretação de sonho, Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, e que fala dos 5 impérios que surgiriam na terra. Um deles foi o babilônico, com o próprio Nabucodonosor. Então está mais que confirmado que Deus fala com os homens através dos sonhos. Deus, ele fala muito comigo através dos sonhos, desde eu muito jovem. Hoje eu tenho 34 anos, me converti aos 16 anos. E Deus sempre falando comigo através de sonhos. Deus me revelava coisas do mundo espiritual, tanto meu quanto da minha família. E muitas dessas coisas aconteciam, eu lembro. Eu tive um namorado, um evangélico também, e eu sonhei que ele ia na rua e de repente, a gente estava no quintal, e de repente ele começava a passar mal. Surgiu um caminho. Eu só sei que, para resumir, no outro dia ele ligou para mim, dizendo que ia passando na rua. De repente, as garrafas de vidro começou a estourar sozinho. Ele começou a sentir falta de ar. Um dedo demoníaco, querendo atacá-lo. Só que à noite, na madrugada desse dia, eu havia sonhado com isso. Então, desde muito jovem, Deus tem falado comigo através de sonhos. E aconteceu algo na minha família, na minha casa, e eu sonhei. E tinha um demônio dentro da minha casa no sonho, e ele dizia isso, foi até com meu pai. E ninguém da gente sabia. Depois eu lembrei, a minha família, olha, eu havia sonhado assim. Então Deus tem falado comigo. Claro, tem pessoas que sonham esse tipo de sonho, mas não vem de Deus. Por quê? Porque são pessoas atormentadas por seres malignos, são pessoas possessas. Isso daí é outra história, Mas quando se trata de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus é guiado por Ele. E de uns 4 anos para cá, eu tenho sonhado muito com tornados. Eu disse até à minha mãe, a uma vizinha que a gente faz caminhada, que eu morro de medo de tornado. Porque eu venho anos e anos consecutivos sonhando com tornado. E na época eu pensava que tornado significa o quê? Destruição. Vários tornados, ou na área financeira, ou na área emocional, ou na área espiritual. E na época eu achava isso. Por quê? Porque eu estava passando muitas tribulações. Eu passei muitas tribulações na área financeira, no meu casamento, no meu ministério, em todas as áreas. Tive muitas quedas dentro do evangelho, caí, me ergui. Mas eu achava que era se tratando da minha vida pessoal. O ano passado eu sonhei que tinha muitos tornados. E quando eu olhava, eu corria muito para me esconder. Quando eu olhava, tinha muita gente morta nas ruas. Eu corria para um ginásio e lá estava o meu pastor muito triste, sozinho.
Então, e tinha eu e mais 3. A gente correu para aquele lugar. Quando eu abro a janela, vi um tornado tão enorme, tão enorme, tão enorme, que eu me assustava e dizia: pastor, vamos sair daqui, a gente vai ser destruído. Se a gente não sair daqui, a gente vai morrer. E ele dizia: eu não vou, porque eu fui posto aqui, eu vou colocar aqui. Tudo bem, se passou. Depois de uns meses, eu estava na igreja e senti que eu precisava me preparar, pois haveria de vir tempos difíceis para o Brasil. A partir de então, eu entendi que o Senhor estava me dando em sonho, a revelação, não era na minha vida apenas pessoal. Era relacionado à sociedade, era relacionado ao Brasil. E eu publiquei até aqui no meu canal em 9 de maio. Antes eu também havia publicado essas questões dos tornados, que eu havia sonhado com muitos tornados. E Deus sempre me despertando, para que eu entendesse o que Ele queria me dizer. E do ano passado para cá eu tenho entendido o que Deus quer me dizer. Deus quer me mostrar muitas coisas. Eu tenho uma amiga que Deus a usa muito em revelação, ela tem revelações muito profundas. E ela conversando comigo, ela teve várias revelações que eu sei que é de Deus. Se ela me permitir, tiver a oportunidade de repente eu publicar aqui no canal, ou ela quiser falar, eu vou publicar, né? Ela me falou coisas muito profundas espiritualmente, coisas que estão acontecendo no Brasil. Mas infelizmente esse é um dom muito estreito, a maioria não acredita, principalmente daquelas pessoas que são pequenas diante dos homens. Eu digo pequena diante dos homens, mas diante de Deus nós somos grandes. Deus ele está abatendo os grandes e colocando os pequenos. A gente vê muitas falsas profecias por aí e é preciso ter muito cuidado. O que é de Deus se cumpre, o que não é, né, não vai se cumprir. E essa minha amiga, ela chegou para mim e disse assim: Cláudia, eu estava deitada. E de repente eu dormi e eu sonhei. E eu vi o seu rosto e Deus disse: eis que vou revelar algo a ela. Estou no aguardo de Deus. Eu creio que Deus tem despertado os seus servos para mostrar o que irão acontecer aqui no Brasil. E é preciso que a gente esteja preparado. Eu tenho acompanhado alguns canais do YouTube, muitas profecias de desastres naturais, muitas profecias acerca do templo, que Deus irá abater os falsos religiosos, muitas coisas desse tipo. Vamos esperar. O que a Bíblia fala é que haveriam tempos difíceis e que a igreja se preparasse. Qual é o grande objetivo do mundo, das coisas deste mundo? É preparar a chegada do anticristo. Nenhum cristão espere coisas boas, porque não haverá. Então, em relação a isso, Deus tem despertado os seus servos para deixar o materialismo, para deixar a visão das coisas deste mundo, porque as coisas estão acelerando a passos largos. Então, voltando aos meus sonhos, né? Esses tornados representam destruições. E Deus sempre me quietando, usando as pessoas, me cobrando esse dom. Só que eu confesso que é um dom muito estreito, a maioria não acreditou em mim. E eu passei um tempo muito difícil na minha fé, que eu comecei a desacreditar de mim. Eu disse: não, eu não sou profeta, eu não sou isso, eu não sou aquilo. É isso que o diabo quer, fazer que a gente desacredite, para as pessoas não serem alertadas. Hoje eu não estou nem aí se acreditam ou não, mas o fato é, o que Deus desperta, se é de Deus, acontecerá. Então, brevemente eu irei publicar algumas coisas relacionadas a isso, sonhos proféticos. Se você tiver algum sonho e quiser me contar para publicar aqui no canal, fica à vontade, deixe nos comentários que eu irei publicar.